Olá, amigos! Mais uma vez, o irmão em Cristo Rosimar Pereira. Vamos trazer agora, dessa vez, uma curiosidade muito importante aqui a respeito dos criminosos que foram crucificados com Jesus. É comum a gente ver em filmes, em seriados e na própria literatura apenas dois condenados que fizeram parte aí da crucificação de Cristo, né? Jesus sempre esteve ao meio e ao lado direito e ao lado esquerdo de Jesus mais dois personagens, né? Que muitos aí na história até dão nome a eles. Um se chamava Dimas, o da direita, e o da esquerda, Gestas. Porém, os textos bíblicos claramente nos mostram que existiam mais de dois condenados e crucificados com Cristo, certo? Nós vamos folhear aqui a Bíblia, vamos cruzar alguns versículos aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e tentar provar para você que na morte de Cristo existiam mais de dois crucificados, certo? Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 27, versículo 38, o que nos diz o escritor Mateus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Agora veja o que diz em Lucas 32, 23, 32. Lucas capítulo 23, versículo 32. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para que com ele fossem mortos. Em algumas versões diz, para com ele serem mortos. Então, Lucas está falando de mais dois. Então, em Mateus 27, 38, nós temos uma evidência de que dois malfeitores, certo? Foram trazidos juntos para serem crucificados com Jesus, certo? Só que Lucas diz que mais dois. E como é que a gente pode provar isso? Porque o texto bíblico vai dizer, nós vamos ler daqui a pouquinho, que eles zombavam de Jesus, mas só que um deles se arrependeu, né? Nós vamos ver, certo? É importante a gente saber que nenhum texto bíblico diz que somente dois homens foram crucificados com Jesus. Não está escrito isso. Agora diz o seguinte, que dois ladrões zombavam de Jesus. Ora, se os dois zombavam, como é que um pode ter se arrependido? Veja aí, Mateus 27, 44. Em Mateus 27, 44, nos diz assim, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Quer dizer, os dois aqui estavam zombando de Jesus. Veja o que diz Marcos, evangelista Marcos, no capítulo 15, versículo 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam, certo? Então, aqui está dizendo que tanto Mateus quanto Marcos citam mais de um zombando de Jesus, né? Diz assim, ó, também o que com eles foram crucificados o injuriavam. Então, Mateus e Marcos nos mostram claramente que mais de um zombou de Jesus, né? Mateus 27, 38 e Marcos 15, 27. Vamos ver aqui o que diz em Marcos 15, 27. E crucificaram com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Certo? Então foram crucificados um ladrão e um malfeitor, à direita e à esquerda. E no outro, da mesma forma, um à direita e outro à esquerda, certo? Então nós vemos que tanto Mateus quanto Marcos citam mais de um zombando de Jesus, né? Isso pode ser explicado, né, pela crença de que mais de dois foram crucificados com Jesus, tendo visto que um deles
se salvou, né? Veja aí, enquanto somente um dos malfeitores escarnecia dele. Lucas diz isso no seu evangelho, no versículo 23, 39 e 40. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. No versículo 40 diz assim: Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Quer dizer, Mateus e Marcos mostram que todos estavam zombando. Então isso dá para entender que tinha mais de 2 crucificados, né? Apenas um dos ladrões não zombou, enquanto 3 zombaram. Então, no mínimo, na cruz, ali na crucificação, tinham 5 condenados. 2 ladrões, 2 malfeitores ou salteadores e Jesus, certo?